Fala, cartoleiros e cartoleiras! Vamos para a escalação da rodada 23. Nesse primeiro vídeo da semana, quem está acostumado com o canal já sabe, nós vamos postar o vídeo do time valorização, para você acumular suas cartoletas, mas a gente nunca faz um time pensando só em valorização e também sim em pontuação. O nosso time valorização da última rodada fez 80 pontos. Aqui nós temos o nosso time principal, Fox Velox FC, aqui do lado esquerdo, 167 de patrimônio. Na última rodada fizemos 79,29 pontos. Acertamos o capitão, nosso capitão foi o Bruno Henrique. Tá aqui o Bruno Henrique, aqui do lado direito aqui. Acertamos o capitão, acertamos o Keno, acertamos aqui o Arrascaeta, mas fomos muito mal aqui na defesa, o que fez com que a nossa pontuação ficasse em 79. Como eu sempre faço, venho aqui nas competições para mostrar para vocês essa credibilidade de estar fazendo o canal. O nosso time Fox Velox FC na competição nacional, que tem mais de 7 milhões de times, nós estamos na posição 2.786, olha aqui do lado direito, uma pontuação total de 1.554 pontos. Isso dá credibilidade para a gente poder continuar escalando e ajudando vocês. Vamos vender o nosso time para que possamos fazer aqui um time barato voltado para a valorização. Mas antes da escalação, quero pedir que vocês deixem aí o like, que vocês façam a inscrição para receber vídeos novos. E na descrição desse vídeo você encontra o nosso link do Telegram, que é um grupo aberto, com resenha, com dica, com avaliação do seu time. E lá, 30 minutos antes de fechar o mercado, eu posto o meu time principal. Aqui no canal a gente não está fazendo mais o time principal. Na sexta-feira, o que nós fazemos na sexta-feira é postar o time da mitada. Estou abrindo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, na verdade, para a gente conferir os jogos dessa semana. Complicadíssimo para a gente poder escalar, porque os jogos da rodada 23, só 6 vão contar para o Cartola. Olhando aqui do lado direito, Atlético e Botafogo não contam para a rodada, Coritiba e Corinthians também não, Fortaleza e Goiás também não, e Flamengo e Grêmio, que está aqui embaixo, também não vai contar para a rodada. Então, quais são as opções que você tem? Você tem Palmeiras e Atlético Paranaense, Santos e Sport, Bahia e São Paulo, Atlético Goianiense e Internacional, Vasco e Ceará e Fluminense e Bragantino. Eu acredito que os 3 jogos, teoricamente com uma pequena vantagem para os mandantes, são Palmeiras e Atlético Paranaense, apesar do Palmeiras ter muitos casos de Covid. O Atlético Paranaense também está tendo casos de Covid, pode aumentar até o sábado. O Santos já passou por alguns casos de Covid, tem jogador voltando, né? Soteldo, por exemplo, joga essa partida, é importante. Pega o Sport deu uma caída, não está vindo bem, então o Santos é favorito. São Paulo, pela campanha que está fazendo, Bahia tomou 4-0 do Bragantino na última rodada, apesar de ter ganho ontem, mas com o goleiro do Bahia salvando. Então, o São Paulo é um favorito para essa rodada. Então, seria esses 3 jogos que eu vou elencar como os mais fáceis. Palmeiras, Santos e São Paulo são os 3 times favoritos. Nós só temos 6 jogos para escalar. Vamos para a escalação, então, pensando naquela ideia de time bom, barato, pensando na questão da valorização, buscando os jogadores que precisam de uma pontuação menor para valorizar. Então a gente vai buscar esses jogadores. Começando pelo nosso ataque, a gente vai apostar em Wellington Silva do Fluminense como primeira opção. O Wellington Silva do Fluminense como primeira opção, ele está aqui. O Wellington Silva tem 2 gols no campeonato e 1 assistência. Joga em casa contra o Bragantino. O Fluminense acredito que seja um pouco favorito, apesar de não ter muitos favoritos na rodada. O Wellington precisa de 0,80 para valorizar, então é a nossa primeira opção no ataque. A nossa segunda opção de ataque será o Soteldo. Soteldo precisa apenas de
0,50 para valorizar. Se ele sofrer uma falta, ele já valoriza. Pega o Sport, que vem mal. Soteldo tem 2 gols, 3 assistências, 18 finalizações. Ele tem uma pontuação boa aqui na 17ª e uma outra pontuação também boa na 19ª. Então nós acreditamos que Soteldo pode ser o cara aí que vai fazer um gol, dar uma assistência, então ele vai valorizar. Ainda no ataque, para fechar, a gente vai colocar um cara óbvio, que a maioria vai ter, que é o Brenner do São Paulo, que é o cara que tem sempre feito gols. Na última ele não fez, mas ele tem 6 gols, 1 assistência, 20 finalizações, pega o Bahia. Acredito que o São Paulo vai fazer gol no Bahia. Brenner sempre com pontuações positivas. Na 20ª rodada ele fez 12,70. Nas 2 últimas, 2,10 e 3 pontos. O Brenner, galera, ele precisa apenas de 3,30 para valorizar. Por isso ele é uma ótima opção para o seu ataque. No meio campo, eu acredito que o cara que a galera mais vai colocar é o Zé Rafael do Palmeiras. O Zé Rafael, mesmo que ele negative, ele vai valorizar. Se ele fizer menos 0,90, ele já valoriza. Ele tem 2 gols, 2 assistências e 30 desarmes. Na ausência do Rafael Veiga, o Zé Rafael pode ser o cara que vai cobrar faltas, por exemplo. É o cara que vai ali ter que dar opção para o ataque. Então a gente acredita que ele possa voltar a fazer pontuações boas como ele fez na 18ª e na 19ª rodada. Por isso o Zé Rafael é a nossa primeira indicação. A nossa segunda indicação, que eu também acredito que esteja inclusive nos times principais da galera, é o Nenê. O Nenê joga em casa, também favorito contra o Bragantino, tem 7 gols, 1 assistência, 16 desarmes. O Fluminense é o 5º colocado do campeonato, o Nenê sempre com pontuações positivas. Então ele é um cara que você não vai poder deixar de fora do seu time. O Nenê precisa apenas de 2 pontos para valorizar. Deixa eu procurar o Nenê aqui, que eu já perdi o Nenê aqui na minha escalação. Procurando o Nenê aqui na minha escalação, ele precisa de 2 pontos para valorizar. Então o Nenê é uma ótima opção. Fechando aqui o nosso meio campo, a gente vai sugerir o Jean Mota. O Jean Mota, se ele zerar a pontuação, ele já valoriza. Quem não quiser ir de Jean Mota, tem a opção do Rodriguinho do Bahia, que eu acho que também é uma boa opção. Então a gente vai fechar aqui com o Jean Mota. Jean Mota, mesmo que ele zerar a pontuação, ele pode se valorizar. Então o Santos com alguns desfalques, Jean Mota pode bater uma falta, um escanteio, pode fazer um gol aí. Mesmo zerando, ele valoriza. Lembrando sempre que esse time aqui você vai aproveitar algumas peças para você equilibrar o seu time e não perder cartoleta. Você não vai colocar todo mundo. Partindo aqui para a nossa defesa, a gente vai começar com o Pará. O Pará, ele tem algumas pontuações positivas, mas a gente está colocando o Pará aqui em função da questão da valorização. O Pará, mesmo que ele faça só 0 pontos, ele já começa a valorizar. Então, por isso que se o Santos não tomar gol, Pará valoriza, é uma nossa opção. Voltando aqui para a outra lateral, a gente vai colocar um lateral do Inter. Existe também a opção de você colocar um lateral do Fluminense. Danilo Barcelos, por exemplo, se ele fizer menos 2, ele já valoriza. Só que ele é um cara muito louco em campo, toma muito cartão, eu não vou sugerir que coloque ele. O outro companheiro dele de lateral, que é o Calegari, ele precisa de 4 pontos para valorizar. Ele está entre os mais escalados. Tenho certeza que muita gente vai escalar o Calegari. Assim como muita gente vai escalar o Léo Matos do Vasco, que eu acho que também é uma ótima opção. Então a gente vai fechar aqui a nossa lateral com o Heitor, que fez várias pontuações boas até a 18ª rodada. Depois deu uma caída aqui na 20ª, mas o Heitor tem 4 assistências e 20 desarmes. 4 assistências e 20 desarmes em apenas 7 jogos. Então ele tem praticamente 3 desarmes por jogo. Pega o Atlético Goianiense que está vindo mal, o Inter precisa de se recuperar. O Heitor, ele é uma ótima opção para valorização, porque se ele zerar a pontuação, a partir de 0 ele já começa a valorizar também. Fechando agora a nossa zaga, a gente vai sugerir o Digão do Fluminense. Mesmo que o Fluminense não consiga segurar o saldo de gol, o Digão ele é uma ótima aposta, porque ele já tem 2 gols no campeonato, 18 desarmes, é um cara ótimo para colocar, a gente não tem dúvida disso. Além de ser barato, 5 cartoletas apenas. E o Digão, se zerar a pontuação, já começa a valorizar.
O outro zagueiro que a gente vai sugerir, ele precisa de 2,60 para valorizar. É o Gustavo Gomes do Palmeiras. Precisa de 2,60. Palmeiras tem desfalque com Covid, mas o Atlético Paranaense também. E o Gustavo Gomes ele tem 1 gol e 23 desarmes. Sendo que nessa partida a gente não tem o Luiz Adriano, que está machucado, e não tem o Rafael Veiga também, que está com Covid. Então, se tiver um pênalti, existe uma chance do Gustavo Gomes bater esse pênalti. Por isso que a gente vai colocar o Gustavo Gomes aqui, custa 11 cartoletas. Até agora só gastamos 69 para fazer o time, super barato. No gol, a gente vai sugerir o Muriel, mas tem outras boas opções. O Lucão do Vasco jogando em casa é uma ótima opção. O Volpe fora é uma ótima opção. O Muriel também, claro, uma ótima opção. E até o goleiro do Santos aqui, ó, o John Victor, é uma boa opção. A gente vai fechar com o Muriel, joga em casa. Muriel, ele tem 19 defesas difíceis, ele tem várias pontuações positivas. Para goleiro isso é muito bom. A gente não está acertando o goleiro quase nunca, né? Ou quase sempre a gente erra, então a gente vai com o Muriel. Aqui a gente vai de técnico para fechar o time, a gente vai com o Abel Ferreira, que é aquele que precisa de menos pontos para valorizar. Fez 2 pontos, ele já começa a valorizar. Abel Ferreira, se ele fizer 2,60, ele começa a valorizar. Então, um time super barato. A gente sugere aqui de capitão para esse primeiro time aqui o Nenê, confirmando a escalação do time valorização barato. Esse time custou apenas 85, olha aqui do lado direito, 85 cartoletas. Qualquer um pode escalar esse time e você pode fazer algumas mudanças de acordo com o seu interesse. Então, por exemplo, os laterais mais escalados na rodada é o Calegari e o Reinaldo. Você pode substituir os laterais por esses dois. Aqui no meio campo, se você não gostou, por exemplo, do Jean Mota, eu sugiro que você busque um outro meio campo do seu interesse. De repente, o próprio Galhardo. A gente está sem muitas opções para essa rodada. Aqui no ataque, dá para dobrar com o Luciano, dá para buscar um outro atacante, como por exemplo o Cano, né, que voltou a marcar, colocar o Cano no lugar do atacante do Fluminense. Eu acho que ficaria aí um time competitivo. É isso, muito obrigado mesmo. Não esqueça de dar o like e se tiver alguma coisa que você queira saber, coloca aí embaixo nos comentários que a gente comenta, que a gente ajuda você a escalar. Valeu? Então fui!